Bora lá. Mais um. Dilatação, termometria. Seguinte. Considere um recipiente ideal, no interior do qual são colocados 2,4 litros de água e uma fina haste metálica de espessura e massa desprezível, comprimento inicial de 10 centímetros. O coeficiente de dilatação volumétrico gama de 3,6 vezes 10 a menos 5. Tá? Que estão em equilíbrio térmico a uma temperatura de 20 graus Celsius. Então, de novo, que eu tenho? Eu tenho água e uma haste metálica. O conjunto é colocado no interior de um forno com potência de 4.000 watts, que está ligado durante 3 minutos. Considerando-se que toda a energia liberada pelo forno for integralmente absorvida pelo conjunto água mais haste, determine a dilatação linear sofrida pela haste metálica após o tempo de aquecimento. Meu Deus, Pai eterno. Que coisa doida. Vamos primeiro pensar no seguinte. Eu dei a potência. Potência é uma definição. Potência, no caso, potência térmica, então vai ser energia térmica por unidade de tempo. Então, eu tenho 4.000 watts. Que não sei a energia, porém são 3 minutos, que é 180 segundos. Eu estou deixando todo mundo no sistema internacional. Fazendo uma continha básica, ó, 4.000 vezes 180 daria 72.000 joules de energia absorvida pelo conjunto, tá? Nesse caso, como não foi fornecido calor específico da haste, e eu posso considerar sua massa desprezível, eu vou considerar que esse calor ele foi absorvido somente pela água, tá? Considerando que esse calor foi absorvido somente pela água, porque eu posso desprezar a massa da haste, mas eu não posso desprezar a massa da água. Eu consigo converter essa quantidade de calor, eu consigo converter ela em variação de temperatura pela formulinha do que macete. Eu consigo calcular, olha só, a dilatação de temperatura a variação de temperatura sofrida pela água. Ó, o que vale 72.000 joules. Massa. A massa é 2,4 litros, é 2,4 quilos. Então é 2,4 quilos. Quilos está no sistema internacional. O Czinho da água tem que também trabalhar em joules, tá bom? Mas toma cuidado, ó. Se eu estou usando aqui em quilos e o Czinho está em gramas, o certo, ao invés de usar 2,4 quilos, eu vou usar 2.400. Então seria 2.400 gramas vezes o Czinho, que eu vou fazer essa conversão de 1 caloria para 4 joules. É a mesma coisa escrever 4 joules por grama grau Celsius. Vou usar o 4. Eu consigo achar a dilatação, a variação de temperatura sofrida pela água. Fazendo essa continha então, vamos lá. 720.000 é igual 2.400 vezes 4, 9.600. Delta teta. Passo 9.600 dividindo, ficaria 720.000 dividido por 9.600 daria uma variação, um aumento de temperatura de 75 graus Celsius. De quem? Da água. Mas o texto informa que a água e a haste metálica elas estão em equilíbrio térmico. Então 75 graus Celsius foi a variação da água e também da haste metálica. Tá bom, pessoal? Onde que ele está falando aqui, ó?
A haste metálica, comprimento inicial, parará, parará, estão em equilíbrio térmico a 20. Então, vou assumir que lá no final também eles estão em equilíbrio térmico, tá bom? Sofrendo uma variação de 75 graus Celsius. Então, nós sabemos que a temperatura final da haste mais da barra vai ser de 95 graus Celsius. Eu não vou precisar da temperatura final, mas sim da variação. Então, por isso que eu calculei só a variação. Por quê? Porque ele quer saber a dilatação. Dilatação o quê? Dilatação linear. E dilatação linear é L0 vezes alfa vezes delta θ. Observem que eu não dei o alfa. O que eu dei? Eu dei o gama, a dilatação volumétrica da barra. Não tem problema. É só lembrarmos que gama vale 3 alfa. Obviamente, o meu alfa vale 1/3 do gama. Então, esse alfa vale 3,6 vezes 10 a menos 5 dividido por 3. Eu vou ter que usar um alfa igual a 1,2 vezes 10 a menos 5. Substituindo esse valor aqui, ó, nós temos comprimento inicial, 10 centímetros. Posso deixar em centímetro? Pode. Aí você vai obter a dilatação também em centímetros. Alfa, nós acabamos de determinar que eu tenho que usar 1,2 vezes 10 a menos 5. Variação de temperatura, a gente assume que é a mesma variação que a água sofreu, que é de 75 graus Celsius. Posso deixar em graus Celsius? Pode, porque eu estou usando o alfa também em graus Celsius. Então, fazendo essa continha linda, bonita e maravilhosa, nós temos, olha lá, 10 vezes 1,2, 12. 12 vezes 75, 900. Então, ficaria 900 vezes 10 a menos 5 centímetros. Que é a mesma coisa se eu emprestar, entre aspas, né, duas casas decimais, deixando isso aqui em notação científica, 9 vezes 10 a menos 3 centímetros. Isso é a minha dilatação, o meu ΔL da haste alternativa AD acabou.